Exercício número 1 da aula 85 do nono ano do ensino fundamental. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F em função de T, que é igual a menos 2 vezes T ao quadrado, mais 120T, em que T é expresso em dias e T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os primeiros 60 dias de epidemia. Para decidir quais seriam as próximas medidas para o combate à epidemia, o secretário de saúde dessa cidade solicitou que fosse apontado o dia que a Secretaria de Saúde registrou o maior número de infectados. E qual foi esse número? Quais são as informações repassadas a ele? Então vamos dar uma olhadinha e vamos tentar montar um gráfico para a gente compreender um pouquinho melhor o que significa isso. Claro que é um esboço do gráfico, tá? Então, nós vamos colocar lá no plano cartesiano, tá? O que acontece com a função? A função, ela está dizendo que o número de infectados F está em função de T, que está representado no número de dias, certo? Então, o que aconteceu ali, ó? Eu quero que vocês observem comigo que essa função, até vou escrever ela aqui embaixo, só para a gente acompanhar ela, porque ela traz informações importantes. Então, F em função de T é igual a menos 2T ao quadrado mais 120T. Beleza? Dessa nossa função, eu posso tirar algumas informações. Por exemplo, o A é um número que está na frente do T ao quadrado. Então, é menos 2. O B é o número que está na frente do T, que é 120. E o C, percebam que não aparece, não tem nenhum outro número aqui. Então, ele é 0. Este A negativo indica que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Claro, né? Porque ele começa aqui, ele vai, chega num determinado ponto e depois ele começa a cair. Ok? Agora, o que está pedindo o problema? O problema está pedindo justamente em qual dia isso aqui acontece e qual é o número total de infectados. O que esse pontinho representa? Esse pontinho representa o vértice da parábola, certo? Como ele representa o vértice, eu posso calcular através do x vértice e do y vértice esses pontos. Lembrando que o t está representando o x e o f está representando o y, certo? Ou seja, esse vértice ele será calculado. Para saber que dia foi, vamos escrever aqui. Para saber que dia foi, eu vou usar o x vértice, que é menos b dividido por 2 vezes o a. E para saber o número de infectados, eu vou usar o quê? O y vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes o a. Por isso que é importante a gente montar o gráfico e compreender o que nós queremos saber aqui. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos calcular o x vértice. O x vértice vai representar o dia. O x vértice é menos o b, só que o b vale 120, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 2. Então, esse x
vértice vai ser igual a menos 120 dividido por menos 4. Qual é o valor do x vértice, então? O x vértice vai ser igual a menos com menos é mais, 120 dividido por 4 vai dar 30. Ou seja, no 30º dia ocorre o pico dos infectados. Ok? Muito bem. Então, nós descobrimos aqui que esse tempo aqui equivale ao 30º dia. Para saber o número de infectados, eu posso fazer de duas formas, na verdade. Eu posso pegar esse 30 e substituir aqui na função ou calcular através do y-vértice. Vamos fazer das duas formas para a gente ver como realmente é verdade. Tá? Então, vou copiar novamente a equação, a minha função, f de t, para ver como as duas contas vão dar exatamente a mesma. Menos 2t ao quadrado mais 120t. Certo? Vou primeiro substituir aqui na função, que é o processo que a gente, é mais tranquilo aí de se resolver. Então, vamos lá. O f, depois de 30 dias, vai ser igual a menos 2, no lugar do t, eu vou colocar o 30, que eu achei lá, ao quadrado, mais 120, que vai multiplicar o 30. Então, f vai ser igual a menos 2. Quanto que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30, que vai dar 3 vezes 3, 9, vai dar 900. Mais, agora se eu multiplicar 120 por 30, eu vou ter 360 e mais um zero. Então, 3.600. Então, o número de infectados, menos 2 vezes 900, menos 1.800. Mais 360, então o número de infectados será exatamente 1.800 pessoas naquele 30º dia. Ok? Agora, só para mostrar para vocês como calcular o y-vértice também é possível, olha só. Esse y-vértice vai dar as 1.800 pessoas, tá? Então, menos o delta. Mas quanto vale o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, esse delta vai ser igual. Quanto vale o b? Bom, o b vale 120. Então, vai ficar 120 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale menos 2, vezes o c, que vale 0. Se eu pegar o 120 e elevar ao quadrado, o resultado desse delta será igual a 14.400. Agora, veja bem o que acontece aqui, ó. Quando eu multiplico menos 4 vezes menos 2 vezes 0, o resultado vai dar 0. Tá? Então, aqui vai dar 0. Nem preciso colocar aqui embaixo. Então, volto lá, ó. Menos delta, então é menos 14.400, dividido por 4 vezes o a. Só que o a vale menos 2. Então, esse y-vértice vai ser igual a menos 14.400 dividido por menos 8. Então, o y-vértice vai ser igual. Menos com menos é mais. E 14.400 dividido por 8 vai dar exatamente, claro, 1.800 pessoas. Teria que dar realmente o mesmo resultado aqui, ó. Tá? Então, só para vocês verem que existem duas formas de calcular. O x-vértice eu tenho que calcular ele. A partir do x-vértice, ou eu jogo na função, ou eu jogo na fórmula do y-vértice. Então, olhando lá nas nossas alternativas, nós vamos verificar que a letra D é aquela que corresponde à resposta, porque no 30º dia
após o início da contagem, há um pico em que 1.800 pessoas estão infectadas. No exercício número 2 da aula 85 do nono ano, diz o seguinte: a coordenada y vértice da parábola da função quadrática, cuja lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais k tem valor igual a 8. Pergunta-se, qual é o valor desse k? Para a gente calcular as coordenadas do vértice da parábola, nós temos duas fórmulas. Uma é do x vértice, que é menos b dividido por 2 vezes o a, e nós temos o y vértice, que é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. Onde esse delta é uma continha, né? b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Lá da fórmula de Bhaskara, para a gente relembrar. Muito bem, o que está querendo saber? Está querendo saber qual é o valor de k, ou seja, qual é o valor desse c, para que o y vértice seja igual a 8. Então, perceba, eu tenho o resultado do y vértice e eu preciso saber qual é o valor desse k. Então, vamos substituir aqui para a gente verificar. No lugar do y vértice, eu vou colocar o 8. Então, o 8 é igual menos, quanto vale o delta? Bom, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Da nossa função, vamos tirar aqui, quanto vale o a? O a é o númerozinho que está na frente do x ao quadrado. Então, vale 1. Quanto vale o b? O b é menos 4. É o número que está na frente do x. E o c é justamente aquele valor que eu estou querendo saber. É o k. Ok? Então, vamos agora trabalhar com a nossa continha aqui, ó. Eu vou resolver ela primeiro e depois eu jogo aqui na nossa fórmula. Vamos separar a nossa continha, porque agora eu vou calcular o delta. Então, o delta é igual. Quanto vale o b? Bom, b vale menos 4. Então, a menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, está representado pelo k. Então, o delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. E aqui eu tenho que lembrar que isso aqui é uma multiplicação. Eu não posso juntar com o 16. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes k. O resultado dessa conta é menos 4k. Então, o delta vai ficar 16 menos 4k. Tudo isso dividido por 4 vezes o a. 4 vezes 1. Vou deixar aqui para a próxima etapa. Vou separar essa conta aqui. Tá? O x vértice eu não vou precisar calcular. Só vou precisar calcular, então, usar a fórmula do y vértice. Então, continuando a nossa conta, o 8 é igual. Quero que vocês percebam que esse negativo aqui, ó, esse negativo, ele vai mudar os sinais daquilo que está lá dentro. Por exemplo, o 16 é positivo, então ele vai ficar negativo 16. O menos 4k, negativo, menos com menos, mais 4k. Tudo isso dividido por 4 vezes 1, 4. Vou isolar o k. Esse 4 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Então, ele vai multiplicar. Se eu pegar o 4 vezes o 8, o resultado vai dar quanto? Vai dar 32, igual menos 16 mais 4k. Isolando o k, esse 16 vai passar para o outro lado. Então, eu tenho 32 mais 16 igual a 4k. Vou puxar essa continha aqui para continuar resolvendo. Então, vou ter aqui 48 igual a 4k. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo, igual a k.
Quanto vale o K, então? 48 dividido por 4 é 12. Esse, então, é o valor de K. Vamos olhar lá nas nossas alternativas e vamos verificar que a letra C é aquela que traz a resposta correta.